Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vou aproveitar esta aula agora para falar de um assunto que é um calo no pé de muitas pessoas. Com certeza, todo concurso público, independente para que você vai fazer, vai cair sim questão ou questões de interpretação de texto. Eu vou ensinar aqui um método muito simples, um método muito tranquilo, porque muitas vezes ah, as pessoas perdem uma questão por não ficarem atentas a algumas questões, algumas perguntas que estão sendo feitas, e aqui nós vamos mostrar o segredo, as pegadinhas que tem através deste método, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, acredito que vai estar, isso aqui está aqui no compartilhamento, e mostrar aqui para vocês como você pode fazer essa prova aí de interpretação de texto. Não chamamos apenas de interpretação de texto, porque você não vai apenas interpretá-lo, você precisa compreender o texto. Então, interpretar e compreender, existem algumas diferenças que eu vou passar para vocês. Embora muitas pessoas errem muitas questões de interpretação de texto, ainda assim é o melhor meio para você conseguir elevar a sua nota. Porque muitas pessoas não dominam a gramática, mas através da interpretação do texto no concurso, ela pode elevar a sua nota, porque muitas vezes não pede questões de gramática em si na frase. Pede, mas não tanto, ok? Então, atente-se a esse modelo, a essa forma, porque com certeza você vai agora aprender um método que é infalível, pode ter certeza disso. Esse método é infalível de interpretação de texto, tá bom? Só a guisa de introdução, eu quero dizer para vocês que se você quer interpretar bem o texto e compreender bem o texto, passa pelo processo da leitura. Você precisa manter um ritmo de leitura na sua vida, no seu dia a dia. Então, se você não tem esse hábito, crie esse hábito, porque futuramente, quando você vier fazer outros concursos, espero que você passe nesse, mas se você pretender fazer outros concursos, mudar de área ou coisa parecida, crie um hábito de leitura, porque senão você não vai conseguir ter um bom aproveitamento na prova de concurso. Tá bom? Então vamos lá. Para isso, nós precisamos seguir alguns passos e compreender alguns passos. Depois eu vou mostrar tudo isso aqui na prática para você, tá bom? E questões de concurso mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente é a ideia da interpretação. O que é a interpretação do texto? A interpretação do texto é tudo que está escondido. Lembra quando, na última aula que eu enviei para vocês, que existe no processo de leitura e interpretação aquilo que nós chamamos de dito e aqui está, dito e não escrevi aqui é terrível. Dito e não dito. O que é isso, dito e não dito? O dito é o que está expresso no texto. O não dito é o que ele está querendo dizer com aquilo, é o que está escondido, que está por trás do texto, também conhecido como implícito. Implícito no texto. É aquilo que você não percebe apenas lendo, decodificando. O processo de leitura é mais do que decodificar as palavras. O que é decodificar? Decodificar é entender isso aqui, ó. Eu saber que T mais U é tu, D mais O é dó. Tudo que está escondido. Isso aqui eu estou fazendo uma decodificação, mas o processo de interpretação não se concentra apenas naquilo que está decodificado, mas aquilo que está por trás desse texto. O que ele está querendo dizer com isso? Então, todo e qualquer texto passa pelo processo de implícito.
aquilo que está por trás do texto. Então, a interpretação vai além daquilo que está sendo pedido. Por isso que ele é tido o processo de interpretação de subjetivo. Por que ele é subjetivo? Porque a interpretação, quem dá ao texto, sou eu. É aquilo que mais me chamou a atenção, aquilo que mais trouxe para mim uma informação preciosa para mim, subjetiva. É por isso que muitas pessoas confundem, porque quando chega no processo de interpretação de texto no concurso, tem as alternativas e parece que elas estão todas certas, mas não estão. Não é? Por quê? Porque existem coisas lá que são muito objetivas, eles não vão fazer perguntas subjetivas, porque a subjetividade passa pela minha interpretação. Então, no processo de interpretação de texto, tudo que está escondido, preste atenção no não dito. O que ele está querendo dizer quando ele afirma isso? Que valores tem por trás? Que ideologias tem por trás disso? Qual a formação do pensamento desse cara ou dessa mulher para poder falar o que está falando? Então, isso é a interpretação que passa pelo processo de subjetividade. No concurso, o que mais vocês precisam se atentarem é para a compreensão. A compreensão do texto é tudo que está no texto, expresso no texto. Então, tudo que está no texto é mais objetivo, é o dito. Então, você tem aqui o não dito, que é a interpretação, e você tem o dito, que é a compreensão. O que é o dito? É aquilo que o texto está me dizendo. Eu li, por exemplo, essa frase aqui, tudo que está escondido, um exemplo de frase. Eu sei que ele está dizendo que existem coisas que estão escondidas no texto. Então, eu compreendi isso. Então, o processo de compreensão do texto passa, é muito mais do que decodificar, mas é aquele processo em que você vai ver o que ele está dizendo ali. Ele disse aquilo ali. Ele mostrou aquilo ali. Aquilo é objetivo. Então, interpretação é o que está escondido, compreensão é o que aparece no texto. É aquilo que eu compreendo sobre o texto. Quando ele diz assim: no Brasil, temos um terço da população que é considerada analfabeta. O que é a compreensão do texto? Compreensão é: eu sei que o texto está me dizendo que no Brasil, um terço da população é considerada analfabeta. Isso é a compreensão, é o dito. O que tem por trás disso aí? A interpretação disso. A interpretação é que o Brasil não investe em educação. É um absurdo como um país como o nosso ainda ter um terço de pessoas que são consideradas analfabetas. Então, isso é a interpretação, é a minha visão subjetiva. A compreensão é eu saber que no Brasil, é uma informação mais objetiva, mais direta, que no Brasil pessoas são consideradas, um terço da população é considerada analfabeta. Isso é a compreensão. A interpretação é aquela visão que eu dou a respeito disso. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Por que eu coloquei aqui o período também? Para vocês entenderem no processo de compreensão e interpretação. Porque muitas vezes no concurso vai dizer lá, no período, no segundo período, no quarto período do parágrafo tal. Você sabe que período é o início, é do início ao ponto final. Você começa um texto e esse texto tem o início, meio e fim. Só que cada parágrafo tem um início, meio e fim. Cada parte tem início, meio e fim. A cada ponto final tem início, meio e fim. Então, o período é o início ao ponto final. Ele pode ser simples ou composto, como nós já vimos. Por isso que nós temos aquela aula de períodos, tipos de frases, né? Frase, oração, período, aí tem um período simples e um período composto. O que é um período simples? Um período simples é formado por um verbo, uma locução verbal, ou pode ser considerado até dois verbos. O período composto acima de dois verbos. Então você vai nortear a sua leitura a partir do verbo. Então toda vez que você lê um parágrafo, toda vez que você lê uma frase, toda vez que você lê um período, concentre-se nos verbos.
É ele que vai indicar para onde você tem que ler, é a primeira coisa que você tem que fazer. Então, o que é um período? É o início ao ponto final. Você lê uma frase, tem um ponto final, ali tem um período. Você lê um parágrafo e você tem vários pontos finais ali, ali você tem mais de um período. Então, atente-se para isso, porque às vezes ele pode pedir, no parágrafo tal, às vezes ele pode dizer o período tal. Você precisa saber que ele está se referindo à frase. E o parágrafo, tenha muito cuidado também com o parágrafo, porque ele vai também ser chamado de prosa. O que é uma prosa? A prosa é um texto formado por parágrafos. Por isso que tem lá versos e prosas, né? O que são versos? É um texto formado pela poesia. Tem versos e estrofes, ok? Agora, parágrafo é um conjunto de prosas. Prosa é um parágrafo. Então, você tem um conjunto de frases ou períodos que apresentam uma ideia. Então, você tem aqui um parágrafo, por isso que você estuda frase, oração e período, para você entender que um conjunto disso aqui, um conjunto de parágrafos, forma um texto, ok? Essas coisas que eu estou falando aqui são para identificação. Então, você identificando essas questões aqui, você já se prepara para o próximo passo que eu vou trabalhar com vocês aqui. Tá bom? Então, entendido isso aqui, você já está apto para partir para esse passo. Agora você pergunta assim, professor, mas tá, o senhor está explicando isso, teoria, como isso funciona no concurso? Como é que eu posso interpretar bem o texto? Eu já tenho isso em mente, já compreendi isso. Agora, como é que eu posso responder uma questão de concurso? E aqui está o segredo. Vamos lá agora? Como é que você pode, para ganhar tempo na prova, não ficar perdendo muito tempo lá? Então vamos lá. No texto. Tem lá um texto iniciando a sua prova de língua portuguesa. O que que você faz? Primeira coisa que você faz, leia o enunciado. Eu podia aqui colocar como a primeira coisa para você fazer, eu podia colocar isso aqui, né? A primeira coisa que você tem que fazer é não leia o texto, tá? Ó, não, primeiro momento, não leia o texto. Mas, professor, a prova é de interpretação de texto. Eu não posso ler o texto? Não leia primeiro o texto. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ler o enunciado, ler a pergunta. Analise o que está sendo pedido. Veja lá, sabe por quê, gente? Olha só. Na maioria das vezes, eu posso dizer 99,9% das vezes, ele vai pedir para você identificar um trecho. No trecho tal, no parágrafo tal, até palavra. A palavra tal tem o sentido de. Então, assim, se você lê o texto, aí você lê a pergunta, você corre o risco de perder muito tempo e vai ter que ler o texto duas vezes. Se você ler a pergunta, você já pode começar a responder a pergunta sem ao menos ter lido o texto. E aí você ganha tempo em concurso, isso é preciosíssimo, não cai. Eu sei que é a tentação e a gente já está condicionado a quando pegar o texto, a primeira coisa que a gente faz é ler o texto. Mas não faça isso, você vai perder tempo na prova do concurso. Leia o enunciado, leia as alternativas. E depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá bom? Então, a primeira coisa que você faz na prova de interpretação do texto, não leia o texto primeiro, leia o enunciado, o que está sendo perguntado, o que está sendo dito, está sendo pedido ali, ok? Analise e aí você vai ver que talvez você responda todas as questões referentes ao texto sem ler o texto. Porque eu acho que eles vão colocar assim, em muitos concursos eles colocam isso, né? Dá o texto e coloca questões, texto para as questões de 1 a 5, texto para as questões de 1 a 3, ok? Aí você lê as perguntas, se for necessário você ler o texto, aí você vai lá, lê o texto, lê um parágrafo que está sendo pedido e você vai ganhar tempo com isso, ok?
A segunda dica para fazer uma boa prova de interpretação de texto no concurso: elimine as alternativas que contenham as expressões sempre, nunca, jamais, tudo, todos, ninguém. Por quê? Porque isso é generalista. Generalista. Quando você tem expressões que começam assim, sempre acontece isso nunca, jamais pode ser, tudo, todos, ninguém, são expressões generalistas, tenham cuidado com as expressões. Você vê essas expressões na frase, já elimine. Ok? Por quê? Porque 99,9,99999% essa questão é a pegadinha. Essa questão está errada necessariamente. Então tenha muito cuidado com essas alternativas e aí você vai ganhar tempo. Até agora você nem leu o texto. Você leu o enunciado e você já marca as questões lá, que tenha sempre, nunca, jamais, tudo, todos, ninguém, e elimina. Aí você vai eliminar algumas dessas questões e isso vai ficar mais claro para vocês. Tá bom? Só então, se caso você leu o enunciado, eliminou as questões e a questão está pedindo para você ler o texto lá sobre determinado contexto, você só vai precisar ler o texto, gente, se ele pedir algum tipo de informação referente a contexto. Contexto, se ele não pedir nada referente a contexto, não precisa ler o texto. Agora você deve ler a parte do texto que o enunciado pede, nem eu ler o texto todo. Se pedir uma frase lá, falou de contexto, leia o parágrafo. Não precisa ler o texto, você vai ler o parágrafo, você vai identificar parágrafo que aquela frase está inserida. É o máximo que você vai fazer, ok? E, de tudo, procure a melhor resposta. Você diz, professor, eu já eliminei as questões sempre, nunca, jamais, tudo, todos, ninguém. Eu já li o parágrafo e, mesmo assim, eu estou em dúvida entre duas alternativas. Por exemplo, quando parecer que há duas respostas, o que eu faço? Você vai procurar sempre a mais completa. Sempre vai ter uma que vai ter uma informação a mais. As duas vão parecer, vão parecer muito, vão ser idênticas, mas vão ser diferentes em sua completude. Uma vai estar faltando algo e outra vai estar mais completa. Então, procure aquela que estiver mais completa. Estes são os passos para você fazer uma boa prova de interpretação de texto. Ok, gente? Vamos lá. O que os candidatos mais cometem? Os erros comuns que os candidatos mais cometem. Primeiro é a extrapolação, vai além. Você, como é que eu posso dizer? Você acaba se empolgando com a interpretação e aí você começa a viajar na maionese e além. Aí você extrapola o sentido do texto. Lembre que texto para concurso é mais simples. O outro erro que candidatos cometem é a redução. Fica apenas preso em uma parte do texto. Isso aqui é para a vida, tá, gente? Cuidado com a redução, é o reducionismo. São aquelas pessoas que não conseguem ver o todo, não conseguem inserir um contexto ali. Foca apenas no que está sendo dito e não no não dito, ok? E a contradição, você acaba se incluindo no texto. Isso acaba gerando uma contradição, porque o texto não foi escrito para você. Então tenha muito cuidado em relação a isso. Então são os erros mais comuns que cometem. Agora vamos para a prática? O que é cobrado na compreensão de texto? Eu já expliquei para vocês tipologia textual e gênero textual. O que eu estou mostrando aqui é questão de conteúdo. Mas você precisa saber o que é um tipo textual e um gênero textual. Volta lá nas aulas que eu expliquei para vocês. São diferentes, tá? Tem duas aulas lá que eu falei sobre tipologia e gênero textual. Volta lá.
Uma outra coisa que é cobrada é a coesão textual. Se o texto está coeso, não está coeso, está faltando coisa, se não está. Outra coisa que vocês devem atentar é para figuras de linguagem. Às vezes ele vai te dar um texto lá, um trecho lá, e nesse trecho, o que, é que pode acontecer? Nesse trecho ele vai dizer, essa palavra significa uma metáfora, essa palavra significa uma comparação, essa palavra significa elipse. Passa o olho lá nas figuras de linguagem, tá bom? Vocábulo também, eles podem pedir questões em que você possa dizer o significado da palavra. O que aquela palavra significa? Às vezes até eles pedem sinônimos e antônimos. Dá uma palavra, por exemplo, lá a palavra bem, gente, é um exemplo bem brusco, tá? Eles pedem lá a questão de feliz, e na palavra feliz, o contrário significa o quê? Triste, ok? Ou até infeliz. Então, um vocábulo pode ser sinônimo, um antônimo, ou um vocábulo de um significado. Qual é o significado dentro daquela frase? Os níveis de linguagem, que você precisa se atentar também. Eles vão pedir aqueles níveis de linguagem, a linguagem coloquial, a linguagem é, mais formal, vai pedir aquela função das linguagens, então fique atento a isso. Sentido denotativo e conotativo. Sentido denotativo, as pessoas confundem, né? Só é lembrar do desenho aqui, ó. O que é um sentido denotativo? É um sentido do dicionário. Aquilo que está no dicionário, ou seja, o sentido real, o significado real da palavra. Então, é o sentido denotativo. O conotativo só é lembrar do Czinho aqui, ó, que é o sentido comum. Ou seja, é um sentido não literal, é o que fica subentendido. Então, atente-se para o sentido denotativo real e sentido conotativo, sentido comum. E as respostas podem contar palavras sinônimas para confundir o candidato, que é como o exemplo que nós vamos ver daqui a pouco. Ok, gente? Prestando atenção nisso, agora vamos para a prática. Olha só, o que foi achado em algumas provas de concurso. Vamos lá. Tem um texto lá, eu acho que o texto tinha 6 parágrafos. O texto tinha 6 parágrafos e estava lá a questão lá. Considere o trecho. Olha só, ele colocou o trecho A. 2 terços do restante se encontram em forma de gelo, nas calotas polares e no topo das montanhas. Aí ele vai para a pergunta. A palavra que exprime o sentido contrário ao da palavra destacada no trecho é. Qual é a palavra que está destacada no trecho? Topo. O que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando aqui, ó, sentido contrário, ou seja, antônimo. A palavra topo, qual o antônimo da palavra topo? Ele vai dizer aqui, ó, alternativa A, base, cimo, cume, encosta ou ladeira. Então você tem lá, nas calotas polares e no topo das montanhas, topo. O que é o sentido contrário do topo? Embaixo. Se você tem o topo, você tem embaixo. Então, esse embaixo, o que ele quer dizer? É base, cimo, cume, encosta ou ladeira. Obviamente, você tem aqui uma questão dada. Então, ó, você vai lá e é uma base. Topo, base. Então, olha só, ele deu essa questão para vocês. Mas olha só, você não precisou ir no texto. Ele já deu o trecho do texto que ele queria destacar e foi lá e pediu para você marcar uma palavra que tem sentido contrário. Olha só que coisa, você nem precisou ir no texto. Então, leia o enunciado primeiro, às vezes você já responde ali esse trecho, ok? Ficou claro isso aqui? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Porque se caso eles peçam alguma coisa sobre assim o topo no contexto do texto, aí você não precisa ler o texto todo, você vai ler o parágrafo. Apenas o parágrafo que este trecho está inserido. Você vai lá, identifica o trecho e lê o parágrafo, que aí você vai ter o contexto. Não precisa ler o texto todo para entender o contexto.
Uma outra questão aqui, ó. No trecho, vetores de doenças como o barbeiro, doença de Chagas, o mosquito palha, leishmaniose e o mosquito prego, malária. Os parênteses foram utilizados com o objetivo de, olha só, gente, ele pegou um trecho do texto e ele não está nem aí para interpretação nem compreensão. Ele quer saber aqui, ó, aquilo que vocês viram como sinais de pontuação. Olha só, sinais de pontuação. Então, ó, qual a função dos sinais de pontuação? Eles poderiam perguntar sobre essas aspas, poderia perguntar sobre o hífen, poderia perguntar sobre a vírgula, poderia perguntar sobre os dois pontos, poderia perguntar sobre o ponto final. Eles podem pegar um trecho e fazer o que eles quiserem com eles mesmos, você não precisa ler o texto. Então, ele está perguntando aqui, ó, os parênteses foram utilizados com o objetivo de quê? Acrescentar uma informação relacionada ao termo anterior, expressar a opinião do autor sobre a temática do texto, inserir um sinônimo para explicar o sentido de um termo, introduzir uma crítica ao que foi mencionado antes, provocar a reflexão do leitor sobre o termo científico. Qual a função dos parênteses? Eu falei para vocês o quê? Acrescentar uma informação relacionada ao termo anterior. Aqui, ó. Parênteses significa uma informação adicional a respeito do que já foi falado. Então você vai lá e entendeu a função dos parênteses, vai lá e mata a questão. Ok? E a outra questão, você diz assim: ao afirmar no Brasil, entre o pode e o não pode, encontramos um jeito para a sustentação de sua tese, o autor faz uso de duas estratégias argumentativas que podem ser identificadas como, olha só, mais uma vez, uma questão que não precisaria você ler o texto para você entender o que ele está pedindo. Então, ó, ele tem esse trecho e diz assim: para a sustentação de sua tese, que tese? A tese é, ele diz que no Brasil, entre o pode e o não pode, encontramos um jeito. O autor faz uso de duas estratégias argumentativas que podem ser inseridas. Que estratégias são essas? Exemplificação e repetição de ideias? Não. Pode ter sido uma exemplificação, dando um exemplo, mas não tem repetição de ideia. Pode é uma coisa e não pode é outra. Postura objetiva e desconstrução da tese? Não, ele tem uma tese que diz que no Brasil, entre o pode e o não pode, encontramos um jeito e não está desconstruindo tese nenhuma. Generalização e inclusão do emissor no discurso? Pode ser, mas vamos ver aqui. Autoquestionamento e conformidade? Não. Não tem um autoquestionamento aqui. Você tem um questionamento, mas não um autoquestionamento. E conformidade? Ele está se conformando com isso? Para isso, você precisaria ler o contexto. Mas a resposta mais óbvia seria a generalização. Não é todo mundo que faz isso. Então, cuidado, hein? Quando for responder uma questão dessa. No Brasil, entre o pode e o não pode, encontramos um jeito. Implicitamente aqui tem, nós encontramos um jeito, todos encontram um jeito. Então, implicitamente, você tem aqui, ó, a generalização, todos. Então, se tem aí a generalização, cuidado. Então, você tem aqui, ó, generalização e inclusão do emissor no discurso. Ele está se incluindo no discurso? Sim. No Brasil, entre o pode e o não pode, encontramos um jeito. Ele não diz você encontra um jeito, mas ele está se incluindo também. Então, você tem aqui a letra C. O que eu quis mostrar para vocês é que você não precisa ler o texto todo para responder questão. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado aí e sucesso na prova de vocês de interpretação de texto. Qualquer coisa pode voltar aí, ler e ver de novo aqui essa nossa explanação, tá bom? Ó, tchau, tchau. Deixa eu